Tem dias em que tudo parece dar errado. Você se esforça, planeja, sonha, ora, mas, por algum motivo que você não entende, as coisas simplesmente não saem como o esperado. A sensação de impotência toma conta, a frustração machuca, e o coração começa a se perguntar: será que Deus me esqueceu? Mas é justamente nesses momentos de silêncio e confusão que a fé é chamada a florescer. Quando nossos planos falham, não é porque Deus perdeu o controle. É porque Ele está nos lembrando que quem conduz a história é Ele. Muitas vezes, confundimos o silêncio de Deus com rejeição, mas o silêncio também pode ser direção. Quando uma porta não se abre, quando um projeto desmorona, quando aquela resposta tão esperada não vem, pode ser Deus dizendo: esse não é o caminho. Eu tenho algo melhor. É difícil aceitar isso quando o coração está quebrado, mas é necessário confiar que o Pai sabe o que está fazendo. Deus enxerga o que a gente não vê. Ele conhece o fim desde o começo. Enquanto estamos presos ao agora, Ele já está no futuro, desenhando algo que ainda não conseguimos imaginar. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, versículo 9: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso não significa que planejar é errado. Pelo contrário, Deus nos deu sabedoria para sonhar e construir. Mas significa que, mesmo quando nossos caminhos não saem como esperávamos, há uma mão invisível nos guiando por uma estrada melhor, mesmo que não pareça melhor no momento. Às vezes, o caminho mais abençoado é aquele que começa com um não doloroso. Confie. Só porque os seus planos falharam, não significa que o plano de Deus falhou. Ele continua no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. E um dia, quando você olhar para trás, vai perceber que o que hoje te frustra foi exatamente o que te protegeu, e que o que Deus preparou foi infinitamente melhor do que aquilo que você tentou forçar a acontecer. É natural sentir dor quando uma porta se fecha. Afinal, toda vez que algo não dá certo, parece que o mundo está dizendo não para nossos sonhos. E dói. Dói porque colocamos expectativa, investimos tempo, energia, sentimentos. Quando a resposta não é o que queríamos ouvir, o coração grita de frustração e a mente se enche de perguntas. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele está me punindo? Mas o que muitos não percebem é que, às vezes, o não de Deus é uma das maiores provas de amor que podemos receber. Deus não é cruel. Ele não se alegra com a nossa dor. Mas Ele nos ama tanto que prefere nos ver frustrados por um tempo do que destruídos por uma escolha errada. Há portas que parecem perfeitas aos nossos olhos, mas que escondem perigos que não conseguimos enxergar. Às vezes, pedimos por relacionamentos que iriam nos aprisionar, empregos que nos afastariam do propósito, caminhos que nos levariam para longe da vontade dele. E quando Ele fecha essas portas, por mais doloroso que seja, é porque está nos livrando de algo que lá na frente traria lágrimas muito maiores. Pense numa criança que chora porque o pai não deixou ela brincar com fogo. Aos olhos dela, o pai é injusto. Mas o pai sabe o que o filho ainda não entende: aquele fogo machuca. E o amor verdadeiro não permite que o amado se machuque só para satisfazer um desejo momentâneo. Assim é Deus conosco. Ele vê o que não vemos. E por mais que não compreendamos no momento, cada não que vem dele carrega um sim escondido para algo melhor, mais seguro, mais alinhado com o nosso propósito eterno. Jesus disse em Mateus capítulo 7 versículo 11 que se nós, que somos imperfeitos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então por que duvidar do amor de Deus quando algo não sai como queríamos? Ele não está nos castigando. Ele está nos protegendo. Ele fecha portas não para nos limitar, mas para nos direcionar. O amor dele é tão profundo que, mesmo quando nos diz não, ainda está cuidando do nosso coração.
Pode doer hoje, mas um dia você vai agradecer por aquela porta não ter se aberto. Poucas coisas são tão dolorosas quanto a frustração. Aquela sensação de dar tudo de si e mesmo assim não ver resultado. De tentar, insistir, se dedicar e, no final, tudo desabar. É como se a vida estivesse nos dizendo: você não é bom o suficiente. Isso não é para você. Mas o que muita gente não entende é que a frustração nem sempre é um sinal de fracasso. Muitas vezes, ela é apenas o método que Deus usa para nos tirar de um caminho errado e nos colocar na direção certa. A frustração, embora doa, pode ser um redirecionamento divino disfarçado. Deus é mestre em usar as aparentes derrotas como parte de uma rota maior. A Bíblia está cheia de histórias que, aos olhos humanos, começaram com frustração, mas terminaram em propósito. Pense em José. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Tudo parecia dar errado. Mas no fim, ele mesmo reconhece: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis capítulo 50 versículo 20. Aquilo que parecia injustiça era, na verdade, um reposicionamento de Deus para cumprir algo muito maior. É comum querer que tudo aconteça do nosso jeito, no nosso tempo. Mas Deus não trabalha para satisfazer nossas vontades. Ele age para cumprir o seu propósito em nós. E esse propósito, muitas vezes, exige que sejamos arrancados de situações confortáveis, de relacionamentos errados, de planos que pareciam bons, mas que não cabem no futuro que Ele preparou. A frustração, nesse caso, é um empurrão de amor. É Deus nos dizendo: esse não é o seu lugar. Eu tenho algo melhor. Pode ser que hoje você esteja enfrentando um momento de profunda frustração. Mas antes de pensar que Deus te abandonou, tente olhar com outros olhos. Pergunte a Ele: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Porque se há uma certeza no agir de Deus, é essa: Ele não desperdiça nenhuma dor. Toda frustração pode ser um degrau. Toda decepção pode ser uma direção. E todo fracasso, quando entregue a Ele, pode ser transformado em um novo começo. Esperar é uma das coisas mais difíceis da vida. Principalmente quando já tentamos de tudo, quando já oramos, jejuamos, choramos, e, mesmo assim, parece que nada acontece. O tempo vai passando, e com ele, muitas vezes, vai embora também a nossa esperança. Começamos a nos perguntar: será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele não está vendo a minha dor? Mas a verdade é que Deus não se atrasa. Ele também não se adianta. Deus age no tempo exato. O problema é que o tempo dele não é o nosso. E é aí que mora o conflito. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55 versículo 8-9: Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso nos mostra que Deus enxerga muito além do que conseguimos ver. Enquanto nós estamos preocupados com o agora, Ele já está cuidando do depois. A espera é um lugar desconfortável, mas também é um lugar de construção. Quando Deus nos faz esperar, não é porque Ele está nos punindo, mas porque está nos preparando. Às vezes, o que você tanto deseja ainda não aconteceu porque você ainda não está pronto para sustentar aquilo. Outras vezes, é o próprio milagre que ainda está sendo formado, como uma semente que está germinando debaixo da terra. Você não vê nada por fora, mas por dentro, a vida já começou a brotar. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas esperou anos até ocupar o trono. Abraão recebeu a promessa de um filho, mas teve que esperar décadas até o nascimento de Isaque. Jesus passou 30 anos em anonimato antes de começar seu ministério.
O tempo de Deus inclui silêncio, espera, processo, mas nunca abandono. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Mas no tempo certo. No tempo dele. Então, se hoje você está esperando por algo que parece demorar demais, não se desespere. Continue firme. Deus não se esqueceu de você. Ele está apenas trabalhando em detalhes que você ainda não consegue ver. E quando tudo estiver pronto, em você e ao redor de você, Ele vai agir. E tudo vai fazer sentido. O tempo de Deus é perfeito, mesmo quando parece demorar demais. Muitas vezes, na nossa caminhada com Deus, não entendemos por que algo que tanto desejamos simplesmente não acontece. Nos sentimos frustrados, ignorados, até mesmo rejeitados. Mas a verdade é que existe um mundo invisível aos nossos olhos, uma realidade espiritual e emocional que só Deus consegue enxergar plenamente. Enquanto nós vemos apenas a superfície, Ele vê o todo. E por isso, às vezes, Ele precisa nos impedir de seguir por caminhos que parecem bons, mas que escondem perigos que não conseguimos perceber. A Bíblia nos chama a confiar em Deus com todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6. Isso porque o nosso entendimento é limitado, parcial, influenciado por emoções, traumas, desejos e ilusões. Já Deus vê com perfeição. Ele sabe o que há por trás de cada oportunidade, de cada pessoa, de cada decisão. Ele conhece as intenções que ninguém revela, os perigos que ainda não apareceram, as armadilhas que estão à frente. Quantas vezes você já insistiu em algo que, depois de um tempo, percebeu que teria sido a sua ruína? Quantas vezes Deus te frustrou, e depois você percebeu que aquilo foi proteção disfarçada? Isso acontece porque Deus não está preocupado apenas em te agradar, Ele quer te preservar. Às vezes, Ele te impede de entrar numa porta porque do outro lado dela há destruição emocional, vícios, perdas, relacionamentos tóxicos, feridas profundas. E mesmo que você chore por isso agora, Ele sabe que mais à frente, você vai entender e agradecer. Pense em um pai que segura o filho antes de atravessar a rua, mesmo com o semáforo aparentemente verde. A criança não entende. Ela puxa a mão, chora, se irrita. Mas o pai viu um carro vindo em alta velocidade. O pai enxergou o perigo. Assim é Deus conosco. Ele nos segura porque nos ama. Ele nos para porque quer que a gente viva. Ele nos diz não porque está vendo um abismo onde a gente só enxerga uma paisagem bonita. Não permita que a dor de uma frustração te faça duvidar do amor de Deus. O que parece castigo hoje, amanhã será reconhecido como livramento. O que parece perda pode, na verdade, ser salvação. Deus está te guardando. Ele vê o que você não vê. Confie. Ser rejeitado dói. É como se algo dentro de nós fosse quebrado. Seja numa amizade, num relacionamento, numa entrevista de emprego ou até dentro da própria família. Quando alguém diz não para nós, sentimos como se não fossemos bons o suficiente. Ficamos nos perguntando: o que há de errado comigo? A dor da rejeição é real. Mas o que poucos percebem é que, muitas vezes, essa dor não é abandono. É proteção. Aquilo que interpretamos como perda pode, na verdade, ser Deus nos livrando de algo que mais à frente nos destruiria. A Bíblia nos dá muitos exemplos disso. Um dos mais marcantes é o da rejeição de Jesus. Ele foi rejeitado pelos líderes religiosos, por sua própria nação, e até por aqueles que o seguiram. Mas cada rejeição estava no roteiro do plano de salvação. O que parecia derrota era, na verdade, cumprimento de propósito. Isso nos ensina que a rejeição humana nunca anula a aceitação divina. Deus continua conosco, mesmo quando o mundo nos vira as costas. Muitas vezes, somos poupados de relacionamentos que nos sufocariam,
oportunidades que nos escravizariam, ambientes que iriam nos corromper. Mas, no momento da rejeição, tudo o que vemos é a porta se fechando. Não conseguimos enxergar o que Deus está nos livrando de atravessar. E é aí que entra a fé. Confiar mesmo sem entender. A fé que crê que Deus não permitiria algo ser tirado de nós se não tivesse algo melhor preparado. Romanos capítulo 8 versículo 28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso inclui até as rejeições. Elas também cooperam. Elas também são parte da lapidação de Deus. Ele nos protege ao tirar certas pessoas do nosso caminho, ao encerrar ciclos, ao frustrar nossos planos. Ele nos ama tanto que prefere permitir que a gente chore por um tempo, do que nos ver sofrendo a longo prazo em algo que não era dele. Você pode não entender agora. Pode até sentir que perdeu algo importante. Mas continue caminhando com Deus. Um dia, você vai olhar para trás e perceber que aquilo que te doeu foi exatamente o que te libertou. Que a rejeição que você enfrentou foi a forma mais amorosa que Deus encontrou para te proteger. E nesse dia, você não vai chorar por ter perdido, você vai agradecer por ter sido guardado. Existe uma ideia equivocada que muitos carregam: a de que ter fé é não sentir dor. Como se pessoas de fé estivessem blindadas contra o sofrimento, imunes às frustrações, protegidas de qualquer lágrima. Mas essa não é a verdade bíblica. A fé genuína não nos afasta da dor. Ela nos sustenta dentro dela. Ter fé não significa viver uma vida sem feridas, mas saber que, mesmo sangrando, Deus está conosco. A fé não evita o vale, mas nos lembra que não estamos sozinhos quando passamos por ele. Jesus, o próprio Filho de Deus, sentiu dor. Chorou diante da morte de Lázaro, suou sangue no Getsemane, foi rejeitado, traído e crucificado. E mesmo assim, em meio a tudo isso, ele não perdeu a confiança no Pai. Isso nos ensina que sentir dor não é sinal de fraqueza espiritual. O próprio Cristo provou a dor mais profunda e ainda assim, permaneceu fiel. A fé verdadeira não ignora a dor. Ela a atravessa de mãos dadas com Deus. Quando passamos por momentos difíceis, temos a tendência de pensar que Deus está distante. Mas é justamente nesses momentos que Ele está mais perto. O Salmo 34 versículo 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ele se aproxima de quem está em pedaços. Ele não nos abandona na dor, Ele nos acolhe nela. E quando a gente escolhe continuar confiando, mesmo sem entender, essa fé agrada o coração dele. É fácil crer quando tudo vai bem. O desafio é manter a fé quando tudo está desmoronando. Mas é nesse lugar de vulnerabilidade que Deus revela sua força. É quando admitimos nossa fraqueza que Ele mostra sua graça. A fé não nega a realidade, mas a submete à soberania de Deus. Ela olha para o caos e ainda diz: eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 12. Então, se você está sofrendo hoje, não pense que sua fé está falhando. Talvez ela nunca tenha sido tão real. Porque continuar acreditando em Deus mesmo com o coração em pedaços é uma das maiores expressões de amor e confiança. Fé não é ausência de dor. É saber que, mesmo nela, Deus está cuidando de cada detalhe, enxugando cada lágrima, preparando algo maior do que conseguimos entender agora. E, no tempo certo, Ele vai transformar essa dor em testemunho. No calor da dor, é difícil ver sentido em certas perdas. A decepção consome, a frustração sufoca, e o coração grita por respostas. Às vezes, o que parecia ser o sonho da sua vida escapa das mãos, e tudo o que resta é o silêncio de Deus. Nessas horas, somos tentados a murmurar, a reclamar, a perguntar por que Deus permitiu aquilo. Só que o que hoje você amaldiçoa,
Amanhã pode se revelar como o livramento mais precioso da sua vida. Muitos milagres começam com lágrimas. Muitas vitórias são precedidas por perdas. E muitos livramentos vêm embrulhados em decepções. Isso porque Deus age de forma profunda, estratégica, eterna. Ele não trabalha apenas para o agora, mas para a sua história inteira. Aquele relacionamento que acabou, aquele projeto que faliu, aquela porta que se fechou, tudo isso pode ter sido a mão dele te tirando de um lugar que, se você permanecesse, te destruiria. No livro de Gênesis, José foi traído, vendido, acusado injustamente, preso, anos de sofrimento e frustrações. Mas no fim, ele reconhece: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis capítulo 50 versículo 20. O que começou como dor terminou em salvação, não só para ele, mas para toda a sua família. E isso mostra que o que Deus permite hoje, mesmo que doa, tem um propósito que um dia você vai entender e, mais do que isso, vai agradecer. Se hoje você está enfrentando algo que parece cruel, injusto ou sem sentido, pare e reflita. Será que não é Deus te protegendo? Será que essa perda não é, na verdade, um livramento disfarçado? A dor pode até gritar agora, mas o tempo vai trazer clareza. E no dia em que a luz do entendimento brilhar, você não vai mais chorar pela porta que se fechou. Você vai sorrir pela fidelidade de um Deus que cuida até quando não parece. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento do vídeo você pensou: é como se Deus estivesse falando comigo, então eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar espalhando palavras que curam, fortalecem e renovam a fé. E segundo, deixe aqui nos comentários: Deus, mesmo sem entender, eu confio em ti. Esse simples ato é uma declaração de fé, é você dizendo que escolhe confiar, mesmo com lágrimas nos olhos. E eu quero que você guarde essa verdade no seu coração. O que hoje parece fim, pode ser só o começo de um novo tempo em Deus. A frustração que você está enfrentando não é rejeição divina. É cuidado. É proteção. É amor. Um dia você vai olhar para trás e vai entender: o que doeu, te salvou. O que foi tirado, te libertou. E o que parecia perda, era apenas Deus te conduzindo para o que Ele sempre sonhou para você. Não desista. Não pare agora. Deus está no controle. Ele sabe o que faz. E Ele nunca erra.